Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Felipe Rocha e antes de mais nada tenho uma notícia para vocês. Nós mudamos o nome do nosso canal. Era Felipe Investe e agora é Fé que Planeja, porque acreditamos que faz mais sentido para o que nós estamos ensinando a vocês, que é um planejamento financeiro fundamentado na palavra de Deus, para que você tenha uma vida abundante, uma vida próspera, tanto financeiramente como espiritualmente. E o tema do vídeo de hoje é justamente isso, planejamento. Mas antes de falarmos desse tema, quero trazer uma questão para vocês. Por que planejar se Deus está no controle de todas as coisas? Deus é quem permite que tudo aconteça, porque nós devemos planejar. E alguns são mais ousados, falam a seguinte frase: eu não vou fazer um planejamento porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Talvez aquilo que eu planeje não se realize ou o dinheiro que eu guarde fique para outra pessoa e assim por diante. Eu não vou fazer um plano, eu não vou fazer isso e vive a vida sem planejamento. Por isso eu decidi fazer este vídeo e vou dividir em 3 partes. A importância do planejamento, a interferência de Deus em nosso planejamento, porque acredite meus irmãos, Deus ele interfere em nosso planejamento. E no final quero trazer algumas dicas de como você pode colocar em prática este planejamento. Por isso fique conosco até o final deste vídeo. Lá no finalzinho do vídeo tem uma ferramenta que vai lhe ajudar também neste planejamento. Vou passar para vocês. Então a primeira parte do vídeo é por que nós devemos planejar. Lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura. Veja que nós devemos planejar porque a palavra de Deus nos orienta a planejar. E este versículo em questão diz que os planos bem elaborados, os planos do diligente, daquela pessoa que se dedica, consequentemente, esta pessoa terá fartura em sua vida. Mas algo me chama a atenção na segunda parte deste versículo, que diz o seguinte: mas o apressado sempre acaba na miséria. Perceba que é o apressado em todos os sentidos, tanto aquela pessoa que se apressa em enriquecer, como aquela pessoa que se apressa em gastar o que tem. Perceba que é algo interessante demais. Aquela pessoa que se apressa em enriquecer, em acumular bens, riquezas, essa pessoa consequentemente vai se afastando de Deus, porque o seu amor está nas riquezas, o seu amor está nos bens materiais. Em contrapartida, aquela pessoa que se apressa em gastar o dinheiro, ela está ignorando a sabedoria, ela está ignorando a prudência. E a maioria das vezes, quando nós nos apressamos em gastar o dinheiro, é justamente para realizar um sonho, ou seja, antecipar um sonho. Não temos condição naquele momento, mas queremos muito. Por isso, antecipamos com o dinheiro que nós não temos, fazendo dívidas, empréstimos. E quando nós pedimos emprestado, nós nos tornamos escravos daquela pessoa que nos emprestou. Aqui no nosso canal tem um vídeo falando só sobre dívidas e dívidas de cartão de crédito que tem afligido a vida de muitas pessoas. Vou deixar aqui na descrição para que vocês deem uma conferida depois. E não somente este versículo, mas em outras passagens da palavra de Deus, nós compreendemos que é dever do homem, é dever do cristão se organizar, se planejar. Mas algo me chama a atenção é que mesmo nós planejando, nos organizando, Deus ele interfere em nosso planejamento. E é muito bom. Por quê? Porque Deus ele conhece o futuro e nós não conhecemos. Veja que lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Veja que Deus ele tem o propósito de nos abençoar, de nos ajudar. Já imaginou quantos planos José fez quando ele era jovem, estava morando com seus pais? Imaginava, quando eu crescer eu vou ter uma fazenda, eu terei plantações, eu terei gado, eu farei isso, farei aquilo outro. Muitos planos. E de uma hora para outra os planos de José foram frustrados quando ele foi vendido como escravo para o Egito. E o pior, ele foi vendido por seus irmãos.
Mas mesmo ele na condição de escravo, lá no Egito, ele não deixou de planejar. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, continuou sendo fiel ao Senhor, continuou fazendo o seu planejamento. E mais uma vez ele foi frustrado em seus planos. Dessa vez ele é levado para o cárcere, para a prisão. Mesmo assim, ele continua realizando os seus planejamentos. Quando ele atende o copeiro mó e o padeiro mó. Neste atendimento, ele pede para que interceda diante de Faraó por ele, porque ele estava naquela situação de uma maneira injusta. Mais uma vez, os planos de José foram frustrados, porque não era o propósito que Deus tinha na vida dele. Para aquele momento, não era a vontade de Deus. E no tempo certo, de uma hora para outra, José estava na presença do faraó, interpretando um sonho para ele. E após a interpretação desse sonho, José foi colocado como governador do Egito. Me diga, quando foi que José, na sua vida, imaginou que seria governador do Egito? Mas esse era o propósito que Deus tinha para ele. Então Deus interfere no nosso planejamento. Isso não quer dizer que nós não devemos planejar. Devemos sim fazer o planejamento e devemos confiar no Senhor, porque o que o Senhor quer é o melhor para nossas vidas. Então vamos à última parte do nosso vídeo, que é como nosso planejamento ele será bem sucedido. Primeiro nós devemos buscar a vontade do Senhor. E como nós fazemos isso? Através da oração, da leitura da palavra e entender, compreender se aquele nosso planejamento ele serve para a glória do nome do Senhor, se ele serve para abençoar o nosso próximo, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitos acreditam, por as coisas estarem dando certo, que o plano é da vontade de Deus. Mas você só descobre através da oração e da leitura da palavra. Eu vou trazer alguns exemplos da Bíblia de homens que planejaram e o seu planejamento, ao seu ver, estava dando certo. Só que não era da vontade de Deus. Eles não buscaram ao Senhor antes de fazerem este planejamento. Lá em Gênesis capítulo 11 fala da Torre de Babel, onde os homens se juntaram para construir uma torre tão alta que alcançasse o céu, e a união daqueles homens estava fazendo com que aquele projeto fosse muito bem sucedido. Só que Deus interferiu porque não era da vontade dele. E aquele plano foi frustrado. Veja outro exemplo, o exemplo de Ananias e Safira, que está escrito lá em Atos capítulo 5, onde um casal vende uma de suas propriedades, pega uma parte do dinheiro, leva como oferta, só que eles combinaram antes. Nós vamos dar essa parte aqui do dinheiro, mas nós vamos falar que é o dinheiro todo. É o dinheiro de toda a propriedade que nós vendemos. Então eles mentiram ao Senhor, mentiram ao Espírito Santo, mentiram para os apóstolos, para toda aquela comunidade. Então eles não estavam fazendo a vontade de Deus e eles foram frustrados em seu planejamento. Eles eram um casal, eles combinaram, eles se organizaram, se planejaram, mas foram frustrados. Por quê? Porque não era da vontade do Senhor. Então, primeiro temos que entender se o que nós estamos fazendo é ou não da vontade do Senhor. Depois que entendemos isso, precisamos colocar em prática o nosso planejamento. Para colocar em prática o planejamento, você precisa aprender. Eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo falando quais são esses princípios. E lá também tem uma planilha que vai lhe ajudar neste planejamento. Então você vai aprender como colocar em prática os princípios que a palavra de Deus ela nos ensina. Depois que você aprender, vem a outra parte que também é muito importante, a mudança. Você entendeu o que você precisa fazer, agora você vai colocar em prática na sua vida. Muitas pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem mudar. Não conseguem mudar de casa, não conseguem mudar de emprego, não conseguem mudar de profissão, elas não conseguem sair da zona de conforto, tem medo de abrir uma conta em um banco novo, tem medo de experimentar alguma coisa nova. Se você não se sente confortável, vá mudando aos poucos, devagarzinho, vá realizando essas mudanças, porque para que o seu planejamento seja bem sucedido, você precisa sair da zona de conforto e a mudança é fundamental. E a terceira coisa é quando você aprendeu, você mudou, agora você vai estar em uma nova realidade, você vai se adaptar àquela realidade de vida. Antes você era uma pessoa endividada que pedia ajuda a outras pessoas,
Agora você já tem um dinheiro guardado, você já é um investidor, você já tem a capacidade de abençoar outras pessoas. E aí você vai se adaptar àquela situação e você vai fazer um novo planejamento. Você vai compreender qual é o propósito de Deus na sua vida e vai fazer um novo planejamento daquele ponto para o futuro. Então, resumindo, é importante que o planejamento faça parte da nossa vida, porque é uma orientação da palavra de Deus. Mesmo o Senhor interferindo no nosso planejamento, que é algo bom, é algo importante, porque Ele conhece o futuro, nós devemos continuar planejando e entregando no nosso caminho nas mãos de Deus. O Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Outro texto da palavra de Deus diz assim também: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se gostou do vídeo, já dá um like, já compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que ele sirva de bênção também para a vida de outras pessoas. Amém?